Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte e hoje vamos aprender como usar os widgets Card e List Style. Se observarmos o nosso app, podemos ver que ele está bem próximo do layout que planejamos, mas ainda existem pequenos ajustes a serem feitos. Por exemplo, se olharmos o nosso layout, vemos que essa caixa que vai receber os meus contatos possuem as bordas levemente arredondadas, além de possuir um pequeno efeito de sombra, que dá um maior destaque ao conteúdo. Para realizar esses pequenos ajustes, podemos agir de duas maneiras. Na primeira, podemos personalizar essas caixas utilizando algumas propriedades. E na segunda, podemos utilizar um widget chamado Card, que é um widget pré-definido do Flutter. Os cards são muito utilizados em diversos aplicativos. Tratam-se de retângulos que possuem uma sombra, com bordas levemente arredondadas e com espaçamento interno das laterais para o texto, feito através do uso do padding. Na documentação da classe Card, vocês podem ver um pequeno exemplo de como seria um card. Vamos então trocar os nossos containers pelo widget Card e ver como o aplicativo vai se comportar. Basta eu trocar o container para a palavra card. Ao fazer essa modificação, perceba que teremos alguns erros em pontos específicos do nosso código-fonte. Isso acontece porque o widget card não possui uma propriedade chamada padding. Então, podemos deletá-la. E a única propriedade que tínhamos no nosso container e que não é aceita no card é o padding. Percebam que as outras propriedades estão ok e não apresentaram nenhum erro. Então, se rodarmos o nosso aplicativo, já podemos ver que o nosso widget card está funcionando. Porém, precisamos de um pouco mais de espaço entre o conteúdo e as margens, que antes eram aplicadas ao utilizarmos a propriedade padding. Bom, como podemos resolver esse problema? No Flutter, temos um widget chamado Padding, como vocês podem ver aqui na documentação. E esse widget Padding pode ser adicionado como um pai de outros widgets. Vamos então utilizar esse Padding para adicionar o espaçamento que desejamos. Como o Padding é um espaçamento de dentro para fora, ao contrário do margin, teremos que aplicá-lo entre o meu card e o meu row. Logo, eu vou posicionar o cursor sobre o widget row e pressionar as teclas Option no Mac ou Alt no Windows e depois Enter para abrir um pequeno menu. Nesse menu, eu escolho a opção Wrap with a New Widget e nomeio o widget para Padding. E dentro do widget Padding, eu posso adicionar uma propriedade chamada Padding. Vamos então definir essa propriedade com addInsets.all para adicionar um espaçamento em todos os lados e aplicamos um valor de 25 pixels. E assim, ao executarmos novamente o nosso aplicativo, podemos ver que as alterações já surtiram efeitos. Para facilitar a nossa visualização, eu vou ativar as linhas auxiliares do Flutter Inspector. E se tivéssemos aplicado o padding envolvendo o nosso card ao invés do row? Bom, vamos ver isso na prática? Eu vou remover o padding que acabamos de criar e agora eu vou aplicá-lo no nosso widget card. Mantendo os mesmos 25 pixels. Ao executar o aplicativo, vemos que o espaçamento não foi adicionado do texto interno para a borda do card, e sim da borda para fora. Como não é isso que queremos, eu vou voltar atrás e desfazer essas alterações. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco mais do porquê os cards facilitam as nossas vidas. Quando utilizamos o widget card, nós não precisamos nem mesmo utilizar o widget row. Ao invés disso, podemos utilizar um widget muito comum
quando se está utilizando os cards em Flutter. Se olharmos na documentação do widget card, podemos encontrar uma seção chamada See Also. E essa seção ajuda muito, pois podemos ver outros widgets que geralmente são utilizados com o widget card. E aqui temos um widget chamado List Tile, que serve para exibir ícones e textos em um card. E é exatamente isso o que precisamos no nosso card. Podemos ainda clicar sobre esse widget para ver a sua documentação. E aqui nós temos que o widget List Tile se trata de uma linha de altura fixa que normalmente contém um texto e um ícone à esquerda ou à direita. Ao ler a documentação, fica bem claro que podemos substituir então o nosso widget Row pelo widget List Tile. Vamos ver se isso realmente funciona? Bom, eu vou recortar aqui a minha row e deixar ela aqui embaixo para que possamos observar a estrutura que montamos anteriormente. Agora, dentro do meu card, eu vou adicionar o List Tile como um filho. Observem que o List Tile possui muitas propriedades, como por exemplo a propriedade Leading, que é uma área à esquerda do nosso título. Possuem também as propriedades Title e Subtitle, que recebem algum conteúdo textual. E podemos ainda utilizar a propriedade Trailing para inserir ícones à direita do nosso título. Bom, adicionamos a propriedade Leading e vamos copiar a definição do nosso ícone da nossa estrutura inicial e colar aqui. Vamos agora adicionar a propriedade Title e copiar o nosso texto anterior para ela. Bem, agora podemos apagar esse resto de código que ficou aqui embaixo. Percebam que o nosso código ficou bem menor agora. Vamos então executar o nosso aplicativo e ver como ficou. Excelente! Vocês podem ver que agora temos um pouco de espaçamento entre o nosso ícone e o título e temos também um pouco de padding ao redor do nosso List Tile. Agora, como um desafio, eu quero que você tente alterar o outro card com o telefone da mesma forma que acabamos de fazer para o e-mail. Se ficar em dúvida, fique à vontade para dar uma olhada na documentação. Portanto, pause o vídeo e tente realizar o desafio. E não se esqueça, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bom, eu espero que tenha conseguido resolver o desafio. E aqui é muito simples. Basta copiarmos o código que fizemos para o e-mail e substituir para o card de número de telefone. Aqui, podemos alterar as informações para o meu ícone e o meu número de telefone. Feito isso, podemos salvar e ver o resultado final. Um outro detalhe é que, por padrão, os cards utilizam a cor branca. Então, se quisermos reduzir ainda mais o tamanho do nosso código, podemos deletar essa propriedade color aqui e aqui. Com isso, o nosso código ficou mais simples e adequado aos princípios do Material Design. Falta ainda um pequeno ajuste. Temos que centralizar a nossa coluna na tela. E como podemos fazer isso? Conforme vimos em aulas passadas, devemos utilizar uma propriedade chamada Main Axis Alignment na minha coluna. No caso da coluna, essa propriedade é definida na direção vertical. Definimos ela como center e salvamos o nosso aplicativo. Como vocês podem ver, tudo que está dentro da nossa coluna foi centralizado na direção vertical da minha tela. A última coisa que temos que fazer, seguindo o nosso layout de referência, é inserir um separador, ou seja, uma pequena linha entre essa seção e essa outra seção. E para fazer isso, podemos utilizar o widget Sized Box. Colocamos ele aqui acima do primeiro card e vamos dar uma altura de 20 pixels. Vamos também adicionar nesse Sized Box um filho que será um widget Divider. Em Flutter, um divider serve para exibir uma linha horizontal em nossa tela. Vamos então inserir o divider aqui e alterar a cor dele
para colors.deeporange shade 100. Ao salvar o nosso aplicativo, podemos observar uma linha que preenche toda a tela na horizontal. Mas podemos ainda diminuir o tamanho dessa linha para deixar o nosso aplicativo um pouco mais bonito. Basta adicionar a propriedade Widget ao nosso Sized Box e defini-la como uns 250 pixels. Agora sim, ficou com aparência bem melhor. Bom, pessoal, nesse módulo nós aprendemos um monte de widgets novos, tais como Containers, Columns, Rows, Circle Avatar, Card e List Title. Também entendemos como incorporar fontes personalizadas e utilizar os ícones do Material Design. Agora, eu quero que você personalize o seu cartão de visita e compartilhe conosco o resultado final. Para isso, basta você acessar o nosso servidor do Discord, que se encontra na descrição do vídeo, e ver o que os outros colegas também estão criando. Será bem legal ver você aplicando as cores, fontes e outras customizações de acordo com seu gosto pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, o código final desse módulo se encontra na descrição do vídeo. Bom, pessoal, creio que agora é o momento ideal para mais um desafio do curso. Então, aguardo vocês nesse nosso desafio. Se você gostou da aula de hoje, deixe seu like e ative as notificações. Muito obrigado e até a próxima.